Luiz, e as pessoas que não frequentam o centro espírita, Umbanda, Candomblé ou qualquer outra religião que faz desobsessão? Como ela pode, hoje, ouvindo essa live, olhar para suas dificuldades, quer seja, ela vai no médico, não encontra doença nenhuma, então, possivelmente pode ser ligado ao espiritual. Como que ela pode rever as atitudes dela? Qual que é o tratamento? Qual que é o caminho que você pode nos orientar diante das suas experiências no centro espírita que você trabalhou? Excelente pergunta. Isso me leva para a chamada autodesobsessão. Sim, Autodesobsessão. Eu já fiz isso algumas vezes ao longo da vida. Né? Como eu falei antes, toda obsessão é consentida. Todo processo de obsessão, ela tem um consentimento inconsciente nosso pelos nossos desequilíbrios, pelos nossos desajustes, pensamento, de emoção, de sentimento. Né? Porque pensamentos, emoções, sentimentos, isso tudo é vibração. Tudo isso é vibração sim, e gera vibração, gera energia e é energia. Né? Então, a depender do nosso estado interior, generalizando nosso estado interno, que é emoções, né? O padrão de pensamento, emoção, sentimento, tudo isso. Esse sim. estado interior, se ele está equilibrado, você está com uma aura expandida, iluminada, clara, que é um verdadeiro campo de força poderoso que não permite a aproximação de uma outra energia Esse pesada que assédio, venha sim. tentar injetar em você. Né? Você está protegido, não tem ninguém lhe proteger. Como os espíritos evoluídos, espírito de luz, ele tem um campo Sim, de força natural da sua aura, pela sua vibração, decorre dos seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, tudo equilibradinho, né? Então, ele tem um campo de força poderoso, que nada entra, nada afeta. Né? Agora, isso é um espírito muito evoluído. Nós somos tão evoluídos assim para ter esse campo de força impenetrável. não, A maioria de nós não, né? Não, não, não. Nós ainda temos nossos defeitos, né? sim, Pensamentos às vezes desequilibrados, ajustados, desatinados, sentimentos, às vezes ainda tem uma raiva, ainda está guardando uma mágoa. Então, os nossos pensamentos, emoções e sentimentos ainda são meio conturbados, ou até que você seja assim, basicamente uma pessoa serena, equilibrada, mas de vez em quando alguma coisa ele tira do sério e desequilibra. sim, Nesses momentos que você desequilibra internamente, isso gera um desequilíbrio energético, vibratório, seu campo de força encurta, fica fraco, é a hora de alguém aproveitar e é a penetrar, porta para o se assédio, né? Sim, aproximar, entendeu? sim, Então, e esse é o consentimento. Esse consentimento inconsciente é com o nosso desequilíbrio interno. Aí é onde entra, então, a auto-obsessão. Eu, muitas vezes, ao longo do trajeto, que você vai lendo, sim, vai vivendo com o tempo, você vê assim, olha, está acontecendo isso, estou sofrendo uma influência assim, 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 isso, porque eu estou dando brecha, eu estou permitindo, por causa de um apego, por causa de um desejo. Né? Então, eu estou permitindo. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou fechar as portas. sim, Vou parar de ficar pensando nisso, aí é autodomínio, autocontrole, né? Autoconhecimento primeiro, passa por tudo isso, né? Me dominar. Não vou ficar praticando isso, fazendo aquilo, né? Vou parar de ficar pensando nisso. Aí você começa a mudar os seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos, começa a ter uma leitura mais saudável, começa a assistir filmes mais saudáveis, né? sim, Começa a mudar o comportamento com as pessoas, a começar pela família. Quando você começa a mudar e encontrar uma paz interior maior, você começa a encontrar um equilíbrio interior maior, uma serenidade, a sua vibração começa a mudar. Então, se tinha espíritos, um ou mais, acoplado, ali assediando, porque a obsessão é assédio, isso, se tinha sim, alguém, né, ali assediando, lhe cercando, ali tentando lhe atingir energeticamente, lhe influenciando com os pensamentos. E você, sim, quando você se dá conta, esse pensamento não é meu, isso não é meu, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. E você começa a cortar, fechar as portas e começa a mudar de atitude, pensamento de atitude, a sua vibração começa a mudar, a sua aura começa a se expandir, você ora mais, faz meditação, isso tudo faz a sua aura, né,
expandir cada uma sim. pessoa que faça uma oração verdadeira, Verdadeira, uma sentida, proteção coração, mesmo. Sim, isso eleva a vibração. sim, Não precisa nem ser uma oração decoradinha, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Se você gosta, tranquilo, beleza, seja qual for, a São Francisco, o que for, um sim, mantra, tá? Mas basta algumas palavras sinceras, sentidas. Né? Às vezes eu simplesmente digo Jesus, mas a entonação, o pensamento, a forma como eu me dirijo a ele, que eu penso nele, uma frase, Jesus me ajude. Ponto, não preciso mais do que isso. sim, Né? O Deus me ajude. Né? Então, não é uma oração, é a maneira que a pessoa gostar, se afinizar mais, né? Oração, mantra. Mas quanto mais a pessoa faz essa conexão com Deus, com Jesus, com Buda, seja lá quem for, São Francisco de Assis, um santo qualquer da sua preferência, sim. né? O Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, são tantos espíritos aí que a gente Com conhece, certeza não que é? pode. Você Sim, sintoniza com isso, a sua vibração se eleva, seu padrão vibratório se eleva, a sua aura se expande, o seu campo de força se fortalece. Isso por si só, sem precisar de ajuda de mentor nenhum, de amparador nenhum. É possível? É possível é, sim, você sozinho fazer uma autoobsessão. Tem que ter muita força interior, muita força de vontade, mas é possível. Já fiz isso sim, várias vezes na minha vida. Né? Mudar o meu padrão mental, isso muda a minha vibração, eu me afastar. E eu já tive, inclusive, implantado em mim, é uma coisa que eu só fui aprender nos livros de Robson Pinheiro, anos sim. atrás, mas no início eu nunca tinha ouvido falar. Obsessões complexas, com o uso de aparelhos parasitas, de ovoide. Falei, caramba, o que é isso? Que antes, na literatura mais antiga espírita, falava de nada disso. O livro de André Luiz, nada de. Naquele tempo nem tinha os aparelhos que tem hoje. Sim. Né? Mas livros como, por exemplo, de Robson Pinheiro, vários livros que falam de aparelhos. Aí eu lia, será que isso é verdade mesmo? Até que eu. E como foi que eu descobri? Que implantaram em mim um aparelho pequeno, né? E ovoides. Como foi que eu descobri? Porque eu estava meio perturbado em algumas coisas, Sim. né? Sentindo uma perturbação, eu não estava normal. Né? E eu, não, não quero ficar assim, isso não está me fazendo bem, eu vou mudar, eu vou sair disso. E aí comecei a fazer o trabalho de autoobsessão. Não é. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente, para quem não está vindo. Não estou dizendo que eu sou autossuficiente, que eu sou porretão, que eu sou o Não. todo-poderoso e que eu posso tudo. Não é isso. Né? Mas que em algumas situações nós podemos fazer isso sozinho. Se você não consegue, Peça ajuda. essa ajuda. Sim, sim, Ajuda no centro espírita, no terreiro de Umbanda, sim, candomblé, o que for. Né? sim, Outro centro espiritualista, o meu não é nada disso, mas um centro também eclético, holista, que também trabalha com isso tudo. Né? Procure ajuda. Assim como um problema psicológico você não está conseguindo resolver, para isso que existem psicólogos, psiquiatras. Não tem isso, que ter vergonha, tem que procurar ajuda. Está precisando de ajuda, não pode ter vergonha. Né? E ficar doente da cabeça, né? Das emoções e tudo. sim, Procura um profissional. Não tem também os profissionais, profissional não é remunerado, né? Porque o psicólogo e o psiquiatra são profissionais. A vida é, sim, fez faculdade, tá? Né? Mas procure quando eu falo profissional, uma pessoa entendida, experiente de obsessão, em qualquer casa espiritualista, de modo geral, isso, né? sim, Um grupo equilibrado, forte, experiente, que saiba lidar com isso, para lhe ajudar. Agora, você pode fazer muito se você tiver uma força interior, uma força de vontade. Comece a orar, pedir ajuda a Jesus, a Deus, a Buda, a quem for, que você acredite que é um ser muito poderoso, evoluído. Peça ajuda e ore, né? E faça um esforço de mudança, de pensamento, de emoção. Você está com raiva, está odiando alguém, procure trabalhar o perdão, sim, procure se reconciliar com o desafeto, com o isso, inimigo, ou pelo menos já pare de odiar, tente se livrar da mágoa. Se você não conseguir perdoar, igual o espírito lá que eu falei, deixa mais para frente o perdão, mas pare de odiar. Então, esse tipo de mudança interior, isso faz parte do processo de autoobsessão. sim, Né? Isso já faz.
Então, uma das vezes que eu passei por um processo desse, quando eu comecei a mudar o meu padrão, comecei a me reequilibrar, eu comecei a me reequilibrar, Esse oração, autoconhecimento mesmo, né, Luiz? exatamente. Então, quando eu Sim. comecei a mudar, eu um dia, fora do corpo, fora do corpo, eu senti sair do meu corpo e peguei na mão um objeto pequeno de metal, eu senti como um metal frio, como um relógio, um aparelho, é um aparelho, um aparelho. Sim. Como eu li o livro do médium Robson Pinheiro, daí de Minas Gerais, né? O Robson Pinheiro fala, Sim. aparelho parasitas, aparelho, é um aparelhozinho que tinha sido implantado em mim, nos meus momentos de desequilíbrio, desajustes, Isso. aproveitaram a brechinha, tum, acoplaram. E eu não percebi, eu não senti. Né? Quando eu me reequilibrei, o próprio corpo astral, porque estava no corpo astral, não no corpo físico, porque é um aparelho de outra dimensão, né? Sim, sim, É um aparelho astral, sim. não é físico, né? Então, o próprio corpo espiritual, com a mudança do padrão vibratório, expulsou o aparelho. Aí eu senti ele saindo, segurei. E outro dia, também fora do corpo, estava no lugar, eu senti sair também do meu corpo. Eu vi como se fossem baratas grandes, duas baratas grandes, um negócio nojento, asqueroso, mas depois, conversando com um espírito amigo, incorporado no médio, lá do meu trabalho, aí contei para ele, ele disse assim, eram, na verdade, ovoides, dois ovoides. Só que Espírito que perderam essa aparência humana mesmo, eram né? dois ovoides Sim, sim, pequenos e acoplaram também em mim, dois ovoides. E eu também não percebi. sim. Claro, nos meus momentos, né, de desequilíbrio, não percebi que foram implantados dois ovoides em mim, para influenciar em alguma coisa. Né? E aí, mas eu vi, assim, eu vi, vírgula, eu registrei no cérebro, quando eu acordei, chegou no cérebro físico, a lembrança daquilo, fora do corpo, mas veio com a lembrança de havia duas baratas. Aí o que o meu amigo espiritual, um dos mentores de trabalho que ele falou, eram, na verdade, ovoides. Porém, o cérebro interpretou, Associou. Sim, associou sim. com a coisa mais asquerosa que você A conhece. barata, Para sim. mim, não tem nada mais asqueroso, nada que eu deteste mais do que uma barata. Né? A Sim. coisa mais asquerosa, que eu mais tenho nojo, é uma barata. Então, eu vi duas baratonas enormes, mas não era barata, era um ovoide. O cérebro é que processou como uma Sim. coisa asquerosa, nojenta, como barata. Né? Ou seja, eu aí fiz uma autodesobsessão. Sim. Né? Que é muito Podemos fazer, pelo importante. menos em parte, Podemos. fazer isso? Sim. Podemos. E o principal é a prevenção. A prevenção é o quê? Manter o equilíbrio, manter a serenidade, boa leitura, boas práticas, né? Bons pensamentos, não Sim. ter raiva, não guardar mágoa, é tudo isso, né? Que dá o equilíbrio interior, porque é isso que mantém a vibração elevada, a aura expandida, e você evita os dissabores de um processo de